E acho que é com esse tipo de debate que começa a haver uma mobilização da sociedade que, muito compreensivelmente, o Brasil é um país com problemas graves de educação e informação. A sociedade que conhece pouco do problema, ela já sabe, porque ela está andando com muito mais velocidade nos últimos tempos em direção ao futuro, a sociedade sabe que é necessário fazer uma reforma tributária. Esse é o começo. Para resolver um problema, é preciso reconhecer que ele existe. E o povo sabe que precisa mudar, mas não sabe exatamente o que deve mudar e qual seria a mudança mais justa, qual seria a melhor reforma tributária. É para isso que estamos aqui. Evidentemente, nenhum problema desse porte se esgota, nenhuma questão desse porte se esgota em um evento. Mas este evento aqui vai ser lembrado daqui a muito tempo como o marco, né, zero de um debate que vai crescer, né, vai tomar todo o país, vai mobilizar as pessoas, como fez a reforma da Previdência, vai acabar com a falácia segundo a qual reformas estruturantes são necessariamente impopulares. Mentira, já foram, o povo já entendeu que o país precisa disso, e eu sou otimista porque eu viajo pelo Brasil inteiro e percebo a disposição dos empresários de todos os setores em investir. Eles querem mais segurança jurídica, eles querem normas mais modernas, mas eu não tenho dúvida de que no momento em que o Brasil, que chegou ao seu ponto mais baixo, provavelmente, na sua história econômica, o Brasil precisa de algumas notícias otimistas, ainda que aparentemente minúsculas, como, por exemplo, parou de aumentar o desemprego, para que a gente comece a dar a grande virada que seria dada com qualquer governo, mas agora, com um governo também favorável às reformas, é evidente que fica tudo bem mais fácil. Era isso que eu queria dizer, agradecer a presença de vocês. É um prazer, de novo, repito, estar aqui com vocês e vamos conversar muito. E parabenizo, né, todos vocês e citando o nome do Leonardo Petrelli, que é o nosso anfitrião, que fez isso acontecer já pela segunda vez. Acho que nos veremos muito, né, Leonardo? Bom, a primeira pergunta, eu vou pedir que vocês respondam em 3 minutos, o problema de tempo, nós daremos os últimos 5 minutos para que sejam feitas perguntas. Repito, não vamos esgotar o assunto, mas eu acho que vamos começar a jogar luz sobre questões importantes. A primeira pergunta, óbvia, é o tema, né? O Brasil precisa de qual reforma tributária? E eu queria começar pelo, como disse o vice-governador, pelo nosso sempre deputado Luiz Carlos Rauli, porque desde 2004, né, Rauli, você trata desse assunto, dedicando boa parte do teu tempo para isso. Muito bem. Muito bom dia, muito obrigado, Augusto Nunes, Leonardo Petrelli, toda a direção da RIC, o senhor Mário e os companheiros que estão aqui nesse painel. Satisfação grande. Para economia de tempo, não vou citá-los, dizer assim, nós estamos travados há 38 anos, completando 39 anos. O que aconteceu com o Brasil nesses últimos 38 anos? Nós crescemos durante 50 anos, de 1930 a 80, a taxas de 6,3% ao ano, muito antes dos tigres asiáticos. Em 1981, com a crise 81, 82, 83, o Brasil capotou com uma recessão de 8,5% do PIB, rescindiu essa recessão com o Collor, 7,7%, 89, 90, 91, e com a Dilma, 14, 15, 16%, com 8,2% e continua a crise. Por que não saímos da crise de 14, 15, 16 e continua 17, 18, 19? Porque o sistema tributário impede o crescimento, impede a concorrência entre as empresas, destruiu as empresas, destrói os empregos, destrói o poder aquisitivo, porque massacra
os trabalhadores brasileiros. Então, um sistema que mata a empresa e mata o emprego não é bom. Erramos. Há 52 anos, quando se criou o ICMS, o ISS, o IPI, houve um erro terrível. A base de consumo jamais poderia ter sido dividida em 3 tributos. E dali em diante os erros se acumularam, avolumaram após a Constituição de 88, e a carga tributária, que chegou a 36%, tem 54% da arrecadação sobre base de consumo. Tudo que tributa sobre a base de consumo vai para a empresa, para o preço, e o consumidor de baixa renda que paga. Então, o nosso consumidor de baixa renda não tem poder aquisitivo, tanto diretamente pela elevada carga tributária, segundo o IPEA, salário de 2 salários mínimos, 53,9% de impostos. Ele vai comprar um televisor, uma geladeira, ele paga 500% de juro. O seu cartão de crédito e o seu cheque especial paga mais de 400% de juro. Então, matamos a sua excelência, o consumidor, matamos as empresas. O que nós propomos hoje é uma simplificação radical. 9 grandes tributos da base de consumo pode virar um imposto clássico europeu, reconhecido, consagrado no mundo inteiro, né, que desenvolveu aqueles países, um IVA eletrônico, totalmente eletrônico, o imposto será retido no ato da transação, extremamente moderno 5.0. E dá para fazer também, através da base de consumo, a devolução para baixa renda, diretamente pela nota fiscal eletrônica e o cadastro social, e um segundo momento, também, já logo de início, tirar o imposto de comida e remédio que o mundo inteiro não cobra, ou cobra muito pouco. Nós cobramos 34% de imposto da comida e 33% do remédio. A média mundial de comida é 7, e remédio abaixo de 4. Então, o que nós estamos propondo é fruto de 32 anos de trabalho. Fui secretário da Fazenda do Paraná com Álvaro, 87 e 90, depois novamente secretário, 28 anos de mandato como deputado federal, participei de todos os debates tributários do Brasil nos últimos 32 anos. Então é isso, Nuno. O que nós temos que fazer é urgente. Não fazer a reforma significa não crescer. Vanessa Canato, com você. Bom, obrigada pelo convite, bom dia a todos. É engraçado perceber como nesses 16 anos que eu tenho estudado reforma tributária, comecei na Fundação Getúlio Vargas, a gente mudou a discussão de carga tributária para desenho do sistema tributário. A gente percebeu que em determinado momento a carga tributária não ia mais poder ser elevada, começamos a ter medidas de ajuste fiscal e hoje o que a gente tem focado, e isso dá para perceber muito nos debates, nas reportagens, é como é que a gente pode cobrar melhor os tributos a despeito deles serem muito altos. E é nisso que a gente vem trabalhando, como é que a gente cobra os tributos sem distorcer a economia, sem prejudicar o ambiente de negócios e sem ter impactos tão relevantes distributivos como colocou o ex-deputado Luiz Carlos Rauli. O Brasil tem vários pontos, vários tributos que precisam ser mexidos. A gente tem um problema grave de imposto de renda, em que algumas pessoas com alta renda pagam menos tributos que pessoas de baixa renda. A gente tem algumas brechas para serem fechadas nos impostos de propriedade e sucessão. A gente tem, sim, que fazer uma reforma da tributação da folha, mas, sem dúvida alguma, hoje, o que o Brasil mais tem de prejudicial ao ambiente de negócios e à segurança jurídica é o sistema de tributação de consumo, em que, equivocadamente lá atrás, foi dividido entre União, Estados e municípios e virou uma verdadeira catástrofe. A gente tem milhares de legislações e regras o tempo todo sendo inovadas e reinterpretadas. Ninguém aguenta mais esse sistema, nem o fisco, que não tem a menor segurança para autuar. Sempre tem que ficar também entre 2 ou mais interpretações e, de outro lado, o contribuinte também com as suas interpretações sempre diferentes. Então, a gente já tem um nível de contencioso muito acima da média dos outros países. Nenhum país do mundo tem esse sistema de tributação de consumo dividido entre vários tributos, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, e isso realmente tem prejudicado demais o nosso ambiente de negócios e a economia. Então, sem dúvida alguma, hoje, o que a gente precisa se concentrar? Descobriu-se que o problema de carga tributária não é um problema tributário, é um problema de despesa pública, ou seja, a carga tributária cresce conforme crescem os gastos públicos. Então, para diminuir carga tributária, a gente tem que olhar para o outro lado da equação. Então, hoje o que a gente tem focado quando fala de reforma tributária é como melhorar a forma de cobrar os impostos para que eu prejudique menos as pessoas e a economia. E é isso que parece que o debate tem sido consensual. Várias propostas na mesa, mas todas elas visando uma melhor maneira de cobrar o tributo
das pessoas e das empresas. Deputado Hildo Rocha. Bom dia, agradeço demais o convite, parabenizo a todos que organizaram esse evento, que trata de um tema de relevante importância para todos nós. Acredito que o sistema tributário ideal é aquele que seja capaz de simplificar todas as etapas da tributação, desde a apuração até o pagamento dos tributos, e que seja também capaz de garantir uma estabilidade jurídica, de transparência total ao sistema tributário, aos impostos, às contribuições, às taxas, e que também ele diminua a alta regressividade que é muito comum nos tributos cobrados em cima do consumo. Aqui disse o Raul com bastante propriedade, ele que tem estudado esse tema, grande carga tributária hoje é em cima justamente do consumo. E isso penaliza muito as pessoas mais pobres do nosso país, porque 100% do que eles ganham vai todo para o consumo. Consumo de alimentos, medicamentos, vestuários. Então, isso cria grandes problemas. Hoje, os 3 principais problemas do Brasil são causados justamente pela trava que foi causada pelo nosso atual sistema, a pobreza, o desemprego e a segurança pública grande, criminalidade, tudo isso é em função desse sistema tributário que nós temos, que é muito perverso. Eu fui eleito recentemente presidente da comissão especial que trata sobre a reforma tributária na Câmara Federal. Eu já fui presidente de outras 2 comissões, uma de estudo, que foi instalada em 2015, e depois outra que tratou sobre o resultado do estudo que nós realizamos. Inclusive, o deputado que aqui se encontra presente, o deputado Raul, foi o relator nas 2 comissões e fez um belíssimo trabalho. E agora nós discutimos uma outra proposta, que é muito semelhante à do Raul, até porque a base é praticamente a mesma, busca simplificar, principalmente os tributos sobre o consumo, unificando-os. A proposta que nós estamos analisando no momento é uma proposta do deputado Baleia Rossi, que é a PEC 45, que elimina 5 tributos, cria um IVA, além do imposto seletivo monofásico, que também é a mesma proposta lá que foi construída pelo deputado Raul na comissão especial. Há de se perguntar por que uma nova comissão sendo debatida na Câmara Federal, se nós temos uma muito boa, que é a do Raul. Ocorre que a Câmara teve uma grande renovação, mais de 50% de novos deputados e novas deputadas, todos querendo participar dos debates, querendo contribuir, não apenas lá no plenário, porque as 2 propostas que eu fui presidente e o Raul relator foram aprovadas nas comissões, uma de estudo e a outra que aprovou a PEC. E o presidente Rodrigo Maia entendeu que deveria ser criada uma nova comissão com uma nova proposta, um pouco diferente da do Raul, mas na essência a mesma. E eu acredito que ele até tem razão, porque nós tínhamos uma proposta da Previdência, feita pelo presidente Michel Temer, e que foi aprovado tanto na CCJ, na comissão. Estava lá, mais fácil de ser aprovada. Mas o governo do presidente Jair Bolsonaro resolveu mandar uma nova, um pouco diferente, mas que acabou sendo aprovado. Aprovou rapidamente na CCJ, aprovou na comissão especial, e agora também foi aprovado no primeiro turno, com um número surpreendente. Surpreendeu até mesmo nós, deputados federais, com um número jamais imaginado. 71 votos a mais do que o necessário para se mudar a Constituição Federal. Agora, há 2 debates, um na Câmara, um no Senado.
Mas nós temos que nos unir, temos que nos juntar para tirar das duas propostas aquilo que é de melhor para que a gente possa construir um sistema tributário bom para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Felipe Salto, você encerra a rodada. Bom dia a todos. Cumprimentar o Augusto Nunes, cumprimentar o presidente Petrelli e o nosso deputado Hildo Rocha, sempre o deputado Rauli, com quem temos tido um diálogo muito bom lá na Instituição Fiscal Independente, e a Vanessa Canado, do Centro de Cidadania Fiscal. Lá na Instituição Fiscal Independente, o que nós temos feito é produzir informações para ampliar a transparência das contas públicas. Não se trata de dizer o que deve ser feito ou o que não deve ser feito, mas sim de colaborar com informações para melhorar a disciplina fiscal. O Brasil entrou numa crise profunda. 2015 e 2016 foi o pior biênio do PIB do último século. Quer dizer, só o segundo pior. O primeiro, quer dizer, pior de todos, foi no imediato pós-crise de 29, em 30 a 31. Então, nós temos um desafio muito grande, que é sair da recessão. E, para isso, é preciso aumentar uma coisa que os economistas chamam de produtividade. Daí a importância de se avançar no tema tributário. É claro que não é uma bala de prata. Aprovou a reforma, o país vira paraíso, né? Sai do inferno ao paraíso. Mas é, assim como a Previdência, uma das medidas para que o país possa caminhar para algo mais civilizado em termos de tributação. Nós temos hoje, no caso do ICMS, 27 legislações diferentes, 27 estados fazendo as suas regras, definindo as suas alíquotas para produtos que são similares, dando incentivos em cima de diferenciais absurdos de alíquotas, né, interestaduais, e, de outro lado, os estados do Sul, Sudeste fazendo a substituição tributária. Então, é uma guerra fiscal predatória, diferente da guerra fiscal saudável que a gente vê, por exemplo, em países mais avançados, onde você tem o IVA nacional, e aí a competição se dá naquela alíquota única. Então, essa é a ideia geral do IVA, é para onde o mundo todo caminhou. Nós estamos atrasados porque o debate no resto do mundo é em relação a como os países vão se adequar à chamada economia 4.0, a economia digital, como tributar as questões que são intangíveis. Por exemplo, Netflix. Aqui, provavelmente, 80% da plateia deve assinar o Netflix. Quem recolhe esse imposto? Quem que está gerando esse valor? Então, como introdução, eu gostaria também de deixar uma palavra sobre a IFE e dizer que nós estamos produzindo esses relatórios, que os senhores receberam algumas cópias, e também tudo está disponível no nosso site, vinculado ao site do Senado Federal. Muito obrigado. Eu vou apresentar, vou tentar resumir o quadro. Por favor, se eu simplificar demais, vocês me corrijam. Então, nós temos, no momento, uma comissão especial que já está com a proposta encaminhada pelo deputado Baleia Rossi, na Câmara. A comissão é presidida pelo deputado Hildo Rocha. Então, a pergunta, essa rodada começa pelo senhor. Existe a proposta do deputado Rauli, que é encampada pelo Senado. Aliás, a proposta do deputado Baleia Rossi conta com participou da montagem, né, Vanessa? O Instituto, o Centro de Cidadania Fiscal, de que você é diretora. E o Senado encampou a proposta do Rauli. E temos também uma proposta do governo. Eu, sem fazer nenhuma ironia, se eu conheço bem o nosso Marcos Sintra, eu acho que vai ter cara de imposto único mesmo, ali, né? Porque eu não acho que ele insiste demais no assunto, não. Acho que ele dá bastante importância e luta por ele e faz muito bem. A proposta do Leonardo do Bivar eu vou desconsiderar porque eu não conheço ainda bem, então vamos ficar nessas. O que é que faz a comissão? Quer dizer, já tem uma proposta. Como é que é o procedimento agora, deputado? O que é que vai ser feito com as outras que estão chegando? Duas, pelo menos. Uma do governo, a do Baleia e a do Senado. 3. Como é que vai ser?
Muito bem. O Baleia já está lá. A do Vão Baleia, chegar mais nós instalamos a comissão especial para tratar sobre a PEC 45, Isso. que é a PEC do Baleia, baseado no estudo da CECIF, aí do Bernardo Api, Bernardo Api. que é comandado lá pelo Bernardo Api, e ela já está funcionando. Nós vamos ter uma primeira atividade, uma primeira sessão deliberativa no dia 13 do próximo mês, porque estamos em recesso, e já vamos ouvir o API, assim como o Baleia Rossi, e o relator, que é Aguinaldo Ribeiro, paraibano, o deputado do PP, e que é líder da maioria hoje lá no governo. Vamos trabalhar com audiências públicas, vamos fazer seminários, vamos fazer discussões, mesas redondas, todas essas atribuições que são necessárias para que a gente possa aumentar o debate, aperfeiçoar a proposta. Caso o governo encaminhe uma proposta ao Congresso Nacional, obrigatoriamente ela tem que entrar pela Câmara, o que diz a Constituição Federal. Então ela será apensada a essa proposta do Baleia, porque nós já estamos discutindo ela. Ela foi iniciada já, então tem que ser apensada essa, será um debate conjunto. A proposta do Raul, que tramita no Senado Federal, ela vai tramitar de forma paralela. Nós queremos que tramite conjunto com a nossa lá na Câmara. Vamos ver uma forma, conversar com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, presidente da Câmara, presidente do Senado, para que a gente possa juntar, como foi feita a questão da Previdência. Porque tem de começar pela Câmara. Tem que começar pela Câmara. Quando a proposta é do Executivo, a Constituição Federal diz que tem que começar pela Câmara, porque a Câmara é o representante do povo. Depois vai ao Senado, que é representante das unidades da Federação, para confirmar, para mudar, para aperfeiçoar, ou dizer que está certo, e aí vai-se a promulgação. Se for tudo, promulga-se tudo. Se não, se o Senado concordar com parte, promulga-se parte daquilo que foi aprovado. Então, ainda temos 2 meses, 3 meses de debate na comissão, para que possa ir a plenário. Lá no Senado não tem comissão especial, o Senado é apenas a CCJ, o que diminui o ambiente de discussões. Então, lá na Câmara se discute na CCJ, que se discute lá na CCJ a constitucionalidade. Pode ser aprovada esse ano. Pode ser aprovada, acredito que seja aprovada, até porque nós temos uma Câmara Federal que quer fazer reformas, ela é muito reformista. O exemplo maior é a aprovação de uma grande quantidade de deputados lá na reforma da Previdência. Então, eu sinto que é o momento certo de ser aprovado. Caso a gente consiga aprovar tanto na Câmara e no Senado e o texto seja o mesmo, é muito mais fácil. Perfeito. Eu pergunto aos demais participantes da mesa o seguinte: quais são as principais diferenças entre as propostas? Raul. Bom, desculpe. A primeira é que eu fiz 170 palestras o ano passado, retrasado, 500 reuniões técnicas de conciliação. O Hildo presidiu a comissão de estudo e a comissão temática, e a aprovação por unanimidade na comissão especial, ela se encontra pronta no plenário. O presidente Rodrigo decidiu começar novamente a proposta do Baleia, que é do CECIF. A proposta do CECIF está pensada na minha PEC 293 como uma emenda 7. Ela já está pensada desde maio do ano passado e foi levada em consideração porque, na elaboração do projeto, que é fruto de 32 anos de trabalho e estudo, conciliamos todas as propostas da Câmara e do Senado e todas as propostas em centros de estudo, academia, CECIF, Instituto Atlântico, Zé Roberto Afonso, IBPT, IPEA, todos os organismos da indústria, do comércio, da agricultura, das cooperativas. Então, fizemos a centenas de mãos esta proposta. O Hildo presidiu e continua presidindo a proposta. Então, essa é a primeira grande diferença. Pronta. Ela está no Senado, porque eu fui fazer uma palestra para o Podemos, o Álvaro convidou, e estimulou tanto os senadores que foi para o Davi Alcolumbre, chegou lá, estavam os líderes,
O Halley tem que fazer uma palestra para os líderes. Fiz uma palestra, decidiram apresentar a proposta no Senado, espontaneamente, capitaneado pelo próprio Davi Alcolumbre. Então, eu digo assim, o CECIF propõe 5 tributos serem eliminados, nosso 9, podendo incluir a Previdência patronal no todo, em parte, e também o Sistema S, se quiser, o Sistema S. Poderiam ser 11 tributos ser eliminados com uma cobrança eletrônica. Qual que é o diferencial? Simplificação. A base de consumo, além dos 9 grandes tributos, também a Previdência patronal vai para o preço. O Sistema S também vai para o preço. E, segundo o IBPT, mais de 70 outros parafiscais estão ali, que significam 0,7% do PIB de tributos. Mas é uma segunda etapa. A base de consumo é que afeta as empresas e destrói a economia. Então, a cobrança eletrônica é o diferencial que coloquei no texto constitucional. A devolução do imposto para a baixa renda está no texto constitucional. Inclusive, ontem eu fiz 3 horas de debate com o Cefaz. Está aqui, né, os 3 secretários da Fazenda, Paraná, Santa Catarina e Pernambuco. Nosso secretário de Pernambuco presidiu a sessão ontem. Nós trabalhamos o CECIF e nossa proposta em paralelo. Eu, para implantar o projeto, tive que resolver a questão da Zona Franca de Manaus, dos auditores fiscais, do Simples, do Super Simples. São 18, 19 itens, pequenas diferenças, mas é essencial mesmo. Nós defendemos o modelo consagrado no mundo, que desenvolveu toda a Europa e o Canadá, que é o IVA, e os Estados Unidos, que é uma espécie de IVA. Nós não queremos aventura com um novo tipo de tributo. E é o débito e crédito, e o resultado do imposto para o destino. Então, é uma mudança muito grande. Ela é fundamental para a vida e o futuro do país. A intensidade é que vai marcar o que devemos fazer no futuro do nosso país. Nos últimos 5 anos, o mundo cresceu 19%, e o Brasil recuou 4%. E esse ano vai mais uma vez para baixo, vai crescer menos de 1%, e o mundo vai crescer 3,4%. Então, nós vamos ter um diferencial de 26% mais pobre. Nos últimos 10 anos, os países emergentes que estão se desenvolvendo cresceram 93% em 10 anos. E o Brasil, apenas 10%. Nós vamos levar 90 anos para crescer o que eles cresceram em 10. Muda o sistema, nós vamos crescer a 7% ao ano, durante 50 anos continuado. O mercado interno vai ser acionado pela devolução de impostos e o Brasil continua sendo o player exportador do mundo. O sistema tributário matou e mata o Brasil. Felipe, você completa a exposição do deputado Halley. Para complementar o deputado, eu acho que tem um ponto que a gente precisa ter como pano de fundo, que é a grave crise fiscal em que o Brasil está mergulhado. O gasto público aumentou 6% acima da inflação nos últimos 20 anos. Não há Cristo que aguente isso, quer dizer, você precisa fazer dívida alta, além da carga tributária de 33%, 34% do PIB que nós temos, que está estagnada, mas num nível muito elevado. Diante disso, é claro que, sendo até um pouco pessimista no diagnóstico, é difícil você aprovar uma reforma tributária que resolva o problema sem acabar levando a aumentos de cargas tributárias. Quer dizer, vai ser difícil conter, essa pressão virá, né? Eu acho que esse é o principal desafio. Nós estamos numa federação, ainda que seja uma federação diferente, por exemplo, do modelo tradicional. Vai haver aumento de imposto, você acha? Pois é, possivelmente sim, porque o ajuste fiscal, pelo lado do gasto, o teto de gastos, ele impõe um ajuste rigorosíssimo e corre o risco, pelas nossas contas, na instituição fiscal independente, de ser descumprido já em 2022. Mas a medida é inteligente, a meu ver, porque a partir de 2023, descumprido o teto, seriam acionados os gatilhos que basicamente impediriam qualquer tipo de aumento real na despesa. Por exemplo, reajuste de funcionário público, contratações, etc. Então, mesmo descumprir o teto, vai ser didático e vai ser importante para ajudar o ajuste fiscal. Agora, para estabilizar a dívida pública, nós estamos com 78,8% do PIB de dívida pública. O crescimento muito baixo, né? Abaixo de 1%. Para estabilizar uma dívida dessa, com um crescimento tão baixo, e um juro real ainda alto, apesar de ter caído bastante, né? De 14,25 para 6, 6,5%,
o juro real ainda é muito alto. Isso requer um superávit primário de 1,6% do PIB. Hoje nós estamos com um déficit de 1,6%. Então, tem que comer todo esse negativo de 1,6% e fazer mais 1,6% em 4, 5 anos. Isso significa 400 a 500 bilhões em 4, 5 anos. A reforma da Previdência, pegando o regime geral, em 4 anos, vai gerar 76,2 bi. Né? Claro, ela gera mais ao longo do tempo, que é exponencial. Mas só para dar uma dimensão de como uma medida só não vai resolver o problema. Então, vamos ficar parados? Não. Temos que avançar na reforma. A diferença básica das propostas é a questão do imposto único versus o IVA. O IVA é superior. Quer dizer, como disse o deputado, e acho que todos aqui vão concordar, a experiência internacional mostra isso, e a literatura também. O imposto único, a defesa é que pode arrecadar mais, mas o problema, hoje até tem um artigo interessante do Bernard Api no Estado de São Paulo, mostrando que isso pode ser uma armadilha, porque ao tributar transações e não valor agregado, você vai acabar estimulando a redução das transações. E aí você pode produzir um tiro que vai sair pela culatra. O deputado Raul quer fazer uma observação, mas, deputado, eu só queria ouvir... Eu queria ouvir a Vanessa sobre as principais diferenças, e aí o senhor fala sobre isso, por favor. Como o deputado colocou, o objetivo das propostas é o mesmo, é extinguir vários tributos por um IVA do modelo internacionalmente adotado. As formas é que diferem um pouquinho. E talvez tenha uma principal diferença que é estrutural no IBS da PEC 45 versus o IBS do deputado Raul, que é a competência. O IBS da PEC 45... ele é um imposto nacional, ou seja, ele pode ter as suas alíquotas aumentadas e reduzidas por cada ente da federação. Então, cada município cobra o quanto precisa para fazer jus às suas despesas, cada estado mantém o seu nível de arrecadação conforme precisa e pode aumentar a carga tributária, e a União também pode manter a sua arrecadação. Essa é uma das grandes diferenças em relação ao IBS que está no Senado, porque pelo IBS que está no Senado, ele continua sendo um imposto estadual, altera-se o artigo 155 da Constituição, mas, para evitar essa proliferação de regras diferentes que a gente tem hoje, ele é um imposto cuja alteração depende de iniciativa do Congresso, obviamente com participação da maioria de deputados e senadores, conforme o caso. Vanessa, então, há aumento de imposto na fórmula que não, na fórmula que nós propusemos, a alíquota do IBS vai crescendo para repor exatamente a arrecadação atual. Então, tem uma fórmula no ato das disposições constitucionais transitórias em que, baseado na capacidade de arrecadação do IBS, que a gente consegue ver pelo ano anterior, você repõe a arrecadação atual dos tributos corrigida pela inflação. Então, a alíquota dele é realmente móvel, né? A alíquota dos tributos atuais vai reduzindo e a alíquota dele vai repondo a arrecadação atual. Pelo menos matematicamente não teria. Agora, o que o Felipe coloca é importante. Isso é para manter a carga tributária atual. Se a gente continuar crescendo o gasto... Aí, de novo, é um problema de gasto e não de desenho do sistema tributário. Então, acho que é importante essa diferença, porque a autonomia dos estados, municípios e da União é mais flexível no IBS da PEC 45, comparativamente a um modelo em que o tributo fica com os estados, mas depende, para ser alterado, inclusive, as alíquotas, para aumentar ou reduzir as alíquotas, eu preciso de alteração via o Congresso Nacional. Deputado Raul. Eu quero ponderar o seguinte, realmente a nossa PEC é mais rígida, ela é federalista, estadualista e municipal. Então, o IVA será de comando estadual e municipal, sem flexibilidade das alíquotas. A alíquota é padrão nacional, eu quero reduzir a alíquota de comida e remédio, eu reduzo para todo mundo. Eu quero reduzir a alíquota de computador, eu reduzo para todo mundo, por lei, não por decreto, nada. O CECIF propõe dar uma liberdade legal para o Estado, município e União produzirem um acréscimo de alíquota em cada unidade federada. O nosso não tem isso e eu não defendo isso. Então, segundo, vai diminuir a carga tributária e muito para o consumidor, vai desintoxicar a empresa, porque hoje você tem 9 grandes tributos, mais a patronal, que é gigantesca, uma das maiores do mundo, a patronal. Quando o governo falou, a alíquota vai ser de 30, só a patronal é 21 sobre a folha. Então,
A alíquota hoje efetiva do ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, IOF e PASEP, se você somar tudo, dá mais de 47% de alíquota. E nós vamos reduzir para menos de 30%. O que tem no meio? 500 bilhões por ano de renúncia fiscal. 7% do PIB de renúncia. Sonegação, segundo a PGFN, mais de meio trilhão também, mais 7 de sonegação. 3 trilhões de contencioso na justiça. Só na justiça, fora na administrativa, isso dá mais, quase a metade do PIB, 3 trilhões de dívida ativa e 1% do PIB de custo da burocracia. Isso vai ser eliminado 70%, 80%. Com isto, os preços, a alíquota vai cair consideravelmente para o consumidor, ele vai ter o maior ganho de todos ao consumidor, alivia a empresa, que não vai ter a obrigação de pagar no mês seguinte o DARF, a guia, porque o imposto vai ser retido no ato da transação. É uma mudança de paradigma, até difícil de entender. Ah, mas o empresário vai ser desonerado dessa obrigação que ele tem até hoje. Então, a mudança é de paradigma. Por que nós estamos fazendo? O que devíamos ter feito há 50 anos atrás. Então, nós estamos corrigindo tardiamente, como disse o Felipe, né? O Hildo acompanhou tudo isso como grande presidente, moderador, né? E agora, de novo, eu digo assim, para o congressista, senador e deputado, vai ter à mão a proposta clássica vencedora no mundo, a proposta CECIF e a nossa proposta na mesa. Vai rejeitar a CPMF, porque ela já foi rejeitada pela sociedade, e vai concentrar aqui. Para o senador e vocês, empresários de todas as atividades, trabalhadores, auditores, vai ficar fácil decidir. Então, afunilando a proposta, do jeito que nós fizemos, cada um para um campo, trabalhando, batendo duro, vai ser muito fácil. Mastigamos tudo, prontinho para decidir daqui 2, 3 meses, e o Brasil, até o final do ano, vai ter um dos melhores sistemas tributários do mundo. Hoje é o 184º pior sistema do mundo. Só ganhamos de 6 países. É uma vergonha esse sistema tributário. Mata as empresas, mata os empregos. Nesse momento, 66% das famílias estão endividadas, inadimplentes. E metade das empresas, morrendo a empresa. Deputado. É agora. Desculpe o exagero. Não, vou considerar, tá ótimo. Vou considerar que foram as suas considerações finais, porque era a última rodada. Começa com você. Vanessa, eu aproveito para fazer o seguinte pergunta, ver se você consegue embutir aí na sua resposta o seguinte: na reforma da Previdência, segundo a percepção popular, o essencial era a idade mínima. Existe alguma coisa parecida na reforma tributária? Acho que sim. Acho que o essencial na reforma tributária para que ela passe definitivamente é a autonomia dos entes federativos, ou seja, Estados, União e municípios têm que manter a condição de fazer a sua gestão, a gestão das suas finanças. Então, isso é muito importante para fortalecer o Pacto Federativo. E foi isso que na PEC 45 a gente tentou estruturar, ou seja, manter a autonomia na gestão de alíquotas, mas ter uma legislação nacional em todo o resto. Inclusive, em temas de base de cálculo, contribuintes responsáveis, tudo aquilo que é diferente hoje entre os estados vai passar a ser igual, e só as alíquotas, que é o que impacta, obviamente, na arrecadação, é que vai ser diferenciada entre estados, municípios e entre a União. O deputado Raul tem razão quando ele diz que vai cair a carga tributária em relação a alguns bens, e é verdade, porque hoje tem bens pagando mais tributos do que outros, bens pagando mais tributos do que serviços, por exemplo. Então, de fato, nessa equalização do sistema de tributação do consumo, alguns bens vão ter, sim, queda de tributação. A carga tributária se mantém constante em termos de arrecadação, mas é óbvio que quem paga menos hoje vai passar a pagar um pouquinho mais e quem paga mais vai passar a pagar menos, ou seja, vai ter uma equalização do sistema tributário. Eu só quero fazer uma consideração final, porque tem sido muito... a essa proposta da PEC 45, que propõe uma simplificação, tem sido oposta à ideia de justiça fiscal, né? Essa não é uma proposta que propõe redistribuição de renda, é uma proposta que prejudica as pessoas de baixa renda.
Acho que é importante colocar que, embora a tributação do consumo onere mais as pessoas de baixa renda do que as pessoas de alta renda, existem formas de você mitigar esse efeito que a gente chama de regressivo. Uma delas é a desoneração de produtos essenciais e de remédios, que por muito tempo se adotou no Brasil e no resto do mundo, mas que hoje em dia tem formas um pouco mais eficientes de serem, dessa redistribuição ser feita, que é via devolução do imposto. O deputado também colocou isso na primeira fala dele, ou seja, é mais barato, mais eficiente, tem um nível muito maior de impacto na redistribuição de renda, você devolver o imposto pago pelas pessoas de baixa renda, sem mexer no sistema tributário, do que ficar colocando alíquotas diferentes. Porque alíquotas diferentes viram uma certa negociação. Que produto ou que serviço merece alíquota menor que outro? Então, isso gera uma disputa e gera um contencioso terrível também. Eu vou ficar discutindo se o crocs é sandália ou é sapato, se a farinha de rosca é pão moído ou é outro produto. Então, esse tipo de diferenciação de alíquota é muito prejudicial para a segurança jurídica e para o ambiente de negócios. Então, a opção do CECIF foi devolver o imposto para as pessoas de baixa renda, como forma de mitigar o caráter regressivo desse imposto. Então, ele consegue tanto ser simples, como ser também, em alguma maneira, redistributivo. Felipe, considerações finais. Agradecer e parabenizar a Jovem Pan e a RIC pela organização. Eu acho que, de fato, é um pontapé inicial para o debate. E apenas um ponto que talvez possa complementar como consideração final é a questão de como azeitar um pouco os efeitos da reforma. A gente sabe que os estados vão perder instrumentos de política, digamos assim, de incentivos, né? Você vai precisar de algum mecanismo de compensação. A meu ver, seria importante, estamos aqui com o presidente da comissão, aproveitar essa questão dos 100 bilhões, que tanto se fala, né, da cessão onerosa, da reprecificação da cessão onerosa do petróleo, do pré-sal, e usar isso como instrumento ou como azeite para essa engrenagem, para que se possa dar o encaminhamento mais adequado para a reforma tributária. Você poderia criar um fundo de compensação de perdas, uma câmara de incentivo, coisa desse tipo, com esses recursos sem prejuízo da dinâmica da dívida. Muito obrigado mais uma vez. Deputado Hildo Rocha, o senhor acha que depois de terminados os trabalhos, o senhor vai sair mais popular ou menos popular entre os deputados? Eu acho que mais popular. Vou fazer tudo para atender a demanda de todos os colegas deputados e deputadas. Lógico que não é fácil, mas eu queria aqui, concluindo, dizer que a proposta do Baleia, ela traz duas novidades em relação à proposta do Raul. A proposta do Raul é excelente. Agora, ele pensou lá com o Bernard Pia, a equipe dele, em algo que viesse ajudar um dos problemas das administrações, que é a rigidez do orçamento. E ele cria um dispositivo com alíquotas singulares, onde você não diminui aquilo que você tem que gastar com a educação, por exemplo, que é 25%, os estados e os municípios. Mas você pode, na alíquota singular, que é geral para todos, aumentar o gasto com a segurança pública sem, obrigatoriamente, aumentar a da educação. Porque você, quando aumenta a arrecadação, você não pode gastar mais, priorizar a segurança pública em detrimento da educação. E aí vai poder fazer, tornar mais flexível. Além do que, também, ele cria uma grande estabilidade jurídica, é um outro dispositivo, que apenas uma lei complementar irá reger, criar o regramento para todo o IBS. Hoje, ao final do dia, o secretário de Santa Catarina estava aqui conversando agora há pouco, quando eu cheguei. No final do dia de hoje, senhores empresários, teremos 30 novas regras para os tributos sobre consumo. São 30. A cada dia são 30 novas regras. Com esse dispositivo que o Baleia, baseado nesse estudo do CECIF, ele criou esse dispositivo. Ele avança um pouco. Claro que o Raul também vai analisar e vai querer incluir na proposta dele. Porque você cria uma estabilidade jurídica muito grande. Nós precisamos criar estabilidade. Não é criando regra todo dia que nós vamos desenvolver e criar condições para que o investidor venha atuar
no nosso país, até mesmo investidor do Brasil que hoje procura o Paraguai, procura o Chile, procura o Uruguai, porque o clima de instabilidade jurídica do nosso país é muito grande. Eu tenho amigos meus que recolhem o tributo corretamente, a pessoa é honesta, é correta, daqui a 2 meses o fisco vai lá e diz que está errado, porque ele interpretou o seu pagamento com base numa regra, e a regra que o fisco inventou lá é outra, e inventa na hora que quiser, a gente sabe disso. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição, realmente, esse é o primeiro debate que eu participo e que a comissão que eu represento também foi convidada a participar. Parabéns. Como me cabe o papel sempre antipático de controlar o tempo, e já ultrapassamos o limite, eu vou propor uma fórmula alternativa aí para as perguntas. Vocês podem encaminhar as perguntas aí para a organização, que pode ser para você, especificando qual é o destinatário da pergunta, que a gente já conta com a boa vontade aí dos nossos debatedores para que sejam respondidas as perguntas. Então, talvez até isso enriqueça o debate, porque mais painéis virão. Muito obrigado, Felipe, Vanessa, Ildo, deputado Rauli. Tá? Foi um prazer conversar com vocês e é um prazer dar o pontapé inicial na discussão sobre reforma tributária. Muito obrigado a todos vocês.